Muito bom dia a todos, boa tarde, né? Ainda é dia, muita paz para os nossos corações, muita decisão e vontade que cai perfeitamente no tema de hoje. Eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu acerca desse tema, né? Que me gerou muitas reflexões, aprofundamento. Então, que eu possa conseguir, com a ajuda da equipe benfeitora, passar o fruto, né, e ser intermédio também dessas reflexões. O tema sobre hoje é paixões, né, um tema apaixonante. Então, quando a gente ouve falar primeiramente sobre paixões, nós ficamos, às vezes, na dúvida. A paixão, ela eleva, ela rebaixa, ela pode expandir, ela restringe. Porque ouvimos muitas vezes a palavra paixão em acepções mas mais variadas possíveis. Na maioria das vezes, em acepções negativas. Ouvimos falar, né? A paixão daquela pessoa pelo jogo a fez ficar em ruínas, destruiu a família. Mas também ouvimos falar que a paixão daquele cientista pelas pesquisas o levou a grandes descobertas. Ouvimos falar em crimes passionais. Mas também ouvimos falar que a paixão de uma mãe pelo seu filho realiza coisas grandiosas. Então a paixão, ela é boa, ela é ruim. Se apaixonar por algo é bom, é ruim. Uns têm a paixão pela música, pelas obras de arte, pelo esporte, por obras sociais, paixão pelo estudo. Então a paixão, é isso que nós vamos estudar hoje, nessa tarde, né? E eu começo com a pergunta 907 do Livro dos Espíritos, que ele fala para a gente: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então eu vou refazer a pergunta. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Vamos nos ater à pergunta de Kardec. Quando ele diz que há um princípio originário das paixões, ele não está falando das paixões que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo. Então, existe uma fonte que promana as paixões. E ele afirma aqui para a gente que essa fonte está na natureza. Ora, algo que provém da natureza, que está sob as rédeas da lei natural, é algo divino. É algo que vem de Deus, que oriunda de Deus. Então, algo que vem de Deus é perfeito, é bom, é para o bem. Por que será, então, que nós ouvimos tanto a palavra paixão na acepção negativa? Por que será que esse sentimento intrinsecamente bom, esse princípio gerador que é Deus, bom, se transforma aí em sentimentos tão maus, as más paixões? E como mais paixões, nós podemos citar todos os vícios, todos os defeitos, todas as mazelas morais ainda do nosso estágio evolutivo. E aí me veio à mente a ideia de um rio. A nascente de um rio, ela é pura, ela é cristalina, saudável, potável. Mas esse rio, no decorrer do percurso, vai sendo o quê? Adulterado. A gente vai vilipendiando, maltratando, utilizando mal, até chegar, às vezes, um rio que nem os peixes mais conseguem ficar ali. Não tem mais vida aquele rio. Então, as paixões,
no seu princípio, o princípio dela, das origens, é boa, é para o bem. E aí os espíritos respondem. Então, é mal o princípio originário das paixões? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. E aí, o resumo do nosso estudo: o abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, o mal que vulgarmente nós associamos às paixões é resultado de uma distorção do sentimento original, do objetivo original. Então, essa distorção ocorre por quê? Pelo nosso livre-arbítrio na condução desse sentimento original. E não podemos colocar que a fonte original é ruim. A gente vai entender mais isso no passar, do estudo. Então, podemos dizer que as paixões, elas são a mola da alma. Como ele diz aqui, imbuído do sentimento de paixão, uma vontade muito forte, uma vontade excessiva, nós podemos realizar coisas grandiosas. Então, é uma mola propulsora da alma. É um combustível extra, é uma energia forte que nós direcionamos para algo, que faz com que nós nos movimentemos, que nos estimula a sair da onde estamos, a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas, também na conservação da espécie e também de coisas grandiosas. Na questão seguinte, a gente vai conseguir entender mais, quando ele fala assim: como se poderá determinar o limite, onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais. Então, existe uma linha tênue aí, onde as paixões originariamente boas começam a se tornar mais. E ele fala assim: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Eu fui pesquisar sobre o corcel. Então, o corcel é uma raça, de cavalos muito veloz, cavalo de batalha. Então, imaginemos um corcel, imaginemos nós tomando a rédea desse corcel, desse cavalo veloz. Nos dá a ideia de quê? Chegar mais rápido, de velocidade. Imbuído da paixão, nós podemos o quê? Chegar mais rápido aos nossos objetivos. E ele é um cavalo de batalha. Então, munido da paixão, que nos movimenta, que nos faz sair da inércia, nós vencemos com mais velocidade e com mais força as batalhas e os obstáculos da vida presente. Então, os espíritos não colocaram aqui um corcel aleatoriamente. Existem vários outros animais muito mais velozes, mas o corcel ele pode ser o quê? Colocado rédea. Então, ele diz que uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para nós mesmos ou para outrem. Então, aí está a grande chave das paixões. Ela é boa até o momento em que eu governo e que não causa prejuízo para ninguém. Ela é má desde o momento em que eu perco o controle e causa prejuízo para mim ou para o outro. Aí está a chave, aí está o grande questionamento que temos que nos fazer. No momento em que eu digo, esse sentimento é mais forte do que eu não consigo parar de fazer isso, a paixão está me dominando. Esse corcel está sem direcionamento. Porque se eu cavalgo nesse corcel e coloco um objetivo para ele, eu vou rápido. Agora, ele desgovernado é perigoso. Pode me levar para um abismo, para um precipício. Posso cair dele e me machucar. Então, aí está a grande questão. Por vezes, existem companheiros que dizem assim, que se utilizam do álcool
e que fala, eu compro com meu dinheiro, não faço, né? Eu pago as minhas contas, não estou fazendo mal para ninguém. Quando ele diz prejuízo a si mesmo ou ao outro, qualquer prejuízo é perda. Então a perda não é somente material. Quanto de perda tem em questão de família? Quanto de perda que você deixa de dar um bom exemplo para um filho já pré-adolescente? Quanto de perda para a sua economia física? E que a gente vai ter que dar conta disso mais tarde. Então, quando a gente fala de perda, de prejuízo, não é somente material, é moral também. Então, se aquela paixão eu deixo de governar, e se ela faz mal a mim ou a outras pessoas, é uma má paixão. Você já passou do justo limite, que a gente vai ver aqui depois. Então, né, esse corcel, por exemplo, um cientista que, por vezes, deixa a família até um pouco de lado para se embrenhar ali nas suas pesquisas e consegue ali, né, através da sua paixão pela ciência, descobrir vacinas, descobrir medicamentos, descobrir novas tecnologias que ajudem a humanidade inteira. Quanta paixão tinha nos inventores para testar e retestar várias e centenas de vezes até conseguir um resultado satisfatório. Quanta paixão, essa vontade forte, essa mola da alma, nesses espíritos que a gente vê aí, abnegados, trabalhadores da seara do bem. Eu vejo, né, acompanho, já falei que outra vez, mas eu fico, né, é um ótimo exemplo. O Divaldo já está com 90 anos. Esses dias eu vi até que ele estava com uma muletinha. Mas viaja o mundo todo. Tem que ter muita o quê? Vontade. É o que ele diz, a paixão bem direcionada te faz a fazer coisas grandiosas, a sair de onde está. Então ela é boa. O abuso, o mau direcionamento, a contaminação é que dá o quê? O resultado ruim para a gente mesmo, que nos esmaga. Então, ele vem falando aqui que a palavra de ordem é o equilíbrio e o bom senso, sempre. Se eu saio do justo limite de algo, eu caio no desequilíbrio. E o desequilíbrio me traz dor, tanto física, mas principalmente moral. As dores da alma, né? Tem um livro aí de Hamed, As Dores da Alma. Um dia vamos chegar nos prazeres da alma, que também é um livro dele, nos prazeres da alma. Então a gente vai entender um pouco esse justo limite. A má paixão é quando você exagera um sentimento ou uma necessidade natural. É como se você pegasse o botãozinho de volume lá do seu rádio e colocasse no último volume. Você exagerou. Um som muito alto não incomoda? Né? Incomoda as pessoas, faz mal para o ouvido, você não consegue conversar com ninguém, te desarmoniza. Mas quando ele está numa altura boa, com uma boa música, aquilo eleva, não é? Assim são as paixões. Por exemplo, a paixão pelo estudo. Paixão pelo estudo da doutrina espírita é uma boa paixão? É uma excelente paixão. Nós estamos aqui num domingo, às 5 da tarde, estudando, com vontade de aprender mais, de nos renovar. Uma ótima paixão. A paixão por qualquer estudo, desde que ela fique no justo limite. Quando eu começo a, por exemplo, no ambiente religioso, ultrapassar o justo limite, eu caio no fanatismo religioso. E aí eu começo a achar que a religião de ninguém é boa, eu quero imprimir a minha opinião para os outros, e aí a gente vê aí crimes em nome de Deus. A paixão por estudar é ótima. Quando eu ultrapasso o justo limite, se transforma em fanatismo. Por exemplo, comer, né? Comer é baseado o quê? Numa necessidade natural.
É preciso que nos alimentemos para que, né, desde lá, nos primórdios, cheguemos até aqui. Como é bom, como é prazeroso estarmos à mesa com pessoas que nós gostamos, comer, né, um alimento preparado por alguém que nós amamos, a conversa, né, que se preserva ali, é tudo de bom. Agora, enquanto eu como para viver, eu estou o quê? Num sentimento natural da conservação da espécie e do prazer ali. Quando eu começo a viver para comer, aí eu saí do justo limite. Aí vem as compulsões alimentares, os tantos de transtornos, a minha vida só gira em torno da comida, eu começo a adoecer o meu corpo físico. Então eu peguei uma necessidade que era natural e eu exagerei. Então está causando prejuízo? Sim. Eu perdi o controle? Sim, porque tem gente que não consegue parar. São as compulsões. Não consegue mais parar. Então, por exemplo, né, o esporte. Tem gente que tem paixão por esporte. Ter paixão por esporte é bom? É ótimo. Faz bem para o corpo, né? Faz bem para o espírito. Você entra em contato com outras pessoas, aumenta o círculo social, é ótimo. Mas tem pessoas que ultrapassam o justo limite e exageram. Não calcula mais os riscos de determinados esportes, podendo se acidentar até desencarnar. Só vive para aquilo. Então, tudo é o quê? É o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. As relações afetivas. É bom? É ótimo. Está na natureza. Você ter um companheiro, uma companheira, alguém ali para formar uma família. A lei de reprodução está aí para isso mesmo. Nós vimos lá, né, que o casamento é importante. Que se fosse extinto o casamento, voltaríamos aos primórdios. É ótimo. Tem alguém em quem confiar, em quem conviver. Em qual momento que eu passo do justo limite desse sentimento? Quando eu transformo aquilo em apego, em posse, em ciúmes, e eu transformo aquele sentimento natural em algo ruim. Começa a causar o quê? Malefícios para mim, para o outro, e perco o controle da situação. Aí acontecem os crimes passionais, né? As violências domésticas e tudo mais. Então, o que a gente consegue percebendo é que o que, né, nós precisamos trabalhar em nós é o equilíbrio, é o não abuso, é o não exagero dos sentimentos naturais, das necessidades naturais e dos sentimentos naturais. Em Obras Póstumas, no capítulo que fala sobre orgulho e egoísmo, ele fala para a gente que o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Deus não criou o mal, foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Esse sentimento é encerrado em seus justos limites, portanto, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Ocorre o mesmo com todas as paixões que o homem frequentemente desvia de seu objetivo providencial. De modo algum, Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, o orgulho e o egoísmo de hoje, que é o que, né, ramifica todas as más paixões, o orgulho, né, o pai de todos os vícios, a sua fonte primária foi para o bem, um instinto de conservação, para a gente conservar a espécie, para a gente ter, né, aquela autoconfiança nas potencialidades da alma.
aquela vontade de que podemos mais, mas nós exageramos. E aí surgiu o quê? A exaltação da personalidade. Eu sou importante e sou mais importante que todos. Logo, se alguém fere um direito meu, está me ferindo de morte. E aí o homem naturalmente orgulhoso se torna naturalmente egoísta. Ora, se eu sou melhor que todo mundo, tudo de bom e de melhor que houver no mundo tem que ser primeiro para mim. E daí decorre a vaidade, as invejas, os ódios, a vingança, todas as más paixões que a gente conhece. Então, direcionar a paixão para a mudança. Então ele vem concluindo assim, ó: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios de Deus. Então, nós, munidos da paixão, nós temos 10 vezes mais força direcionados para algo. 10 vezes mais força. É muita energia, é muita potência que nós temos da alma. É só precisamos direcionar para o lugar certo. Direcionar esse corcel que anda um pouco desgovernado, pegar as rédeas dele e direcionar para o objetivo. E todas as paixões, né, têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. A 909, ele fala assim para a gente: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, é para pensar. Porque ele diz que basta vontade. E a gente pode aliar essa vontade à decisão firme, a também munido do sentimento, né, de razão, em que nós vamos o quê? Transformando essas más paixões, trazendo elas para o justo limite. É pegar esse botãozinho de volume que está lá no final e ir retornando ele. E como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Primeiro é preciso nos orientar por critérios morais sólidos. Por quê? Porque às vezes fazemos muita confusão do que é certo e do que é errado. Nós misturamos muitos sentimentos que às vezes ficamos em dúvida. Muitos pensam que a humildade não é uma coisa legal, não é bom, que é covardia, que não é digno de ser humildes, porque não entendem o que é realmente humildade. Colocam no sentido pejorativo. Muitos acham que amor sem ciúme não é amor. Então é preciso pautar critérios morais sólidos. O que é mais paixões, o que são boas paixões. E nisso a doutrina espírita vem nos balizar muito bem, nos orientar muito bem. Também olhemos a vida de Jesus e nós vamos saber o que é bom e o que é mal. Está causando prejuízo para mim ou para alguém? Não é bom. E aí nós vamos, através da razão, quando nós, por exemplo, estamos perante de um sentimento nosso de mágoa, de rancor, de ódio, eu vou trabalhando esse sentimento, aplicando o quê? Representando o sentimento do perdão, para que eu consiga ir transfigurando esse sentimento de raiva, de ódio, no seu volume mais baixinho. Então eu vou, através da razão, pensando assim, que aquele que ofende é um infeliz, que aquele, né, que não teve, às vezes, não teve um padrão a seguir quando era criança, não teve bons exemplos, não teve um bom arrastamento para o bem, ainda, né, pautando pela indulgência, não alcançou patamar comportamental ainda mais digno, que pode ter agido também por peso de problemas que desconhecemos, né? Nós somos uma história,
Por vezes vemos uma fotografia, mas nós somos um filme muito grande, né? Que ele vai pelas leis ali, dá conta das suas ações. O que ele fez não foi contra você, foi a lei. E ele vai dar conta da lei. Que eu também posso possuir no meu passado dessa encarnação, ou no meu passado, também situações em que eu agi de forma igual, ou até pior. E aí eu vou pela razão, desconstruindo aquela mágoa, aquele ódio, até chegar somente a um sentimento de desagrado de algo. É assim que Jesus, ele fazia, né, com os apóstolos. O que ele fazia com as más paixões? Um exemplo de Maria de Magdala. Ele extirpava as más paixões? Não. Ele reorientava, ele transformava, ele trazia aquelas más paixões para o seu justo limite, até ela ser boa, não causar mais o quê? Mal a ninguém, conseguir governar. É assim que vai acontecendo com a gente. Nós vimos que até o orgulho e o egoísmo, que é a fonte geradora de todos os males criados por nós, a sua origem foi no instinto de conservação, origem divina. Nós é que exageramos, adulteramos isso. Então, a gente vai vendo que a melhoria moral nossa não se dá por proibições, por prescrições, por nada disso. Ela se dá pelo esclarecimento e substituição de hábitos. Os hábitos que adquirimos, que nos levam hoje ao sofrimento, ao desgoverno, ao desequilíbrio, nós vamos substituindo por bons hábitos. E assim, dessa forma, fazendo novas associações mentais, as nossas paixões, no nível máximo, vão se abrandando, vão se apaziguando e chegam até o seu ponto de não produzir mais mal a ninguém, nem a nós mesmos e nem ao outro. Então, a cólera, a pessoa que é muito colérica, ela vai trabalhando o seu sentimento, aquilo vai passando de cólera forte para um sentimento de mágoa, aquele sentimento de mágoa, ela vai trabalhando, vai passando para um sentimento de simples desaprovação, de simples desagrado, e ela vai o quê? Abrandando o seu, né? Abrandando ela, espírito, abrandando as suas más paixões. É assim que acontece, porque não dá saltos à natureza. Nós não chegamos às más paixões do dia para a noite. Nós não giramos esse botão de uma hora para outra. Fomos gradativamente, dia após dia, né? Confirmando, ratificando ali aqueles maus sentimentos. Não é também do dia para a noite que eu vou dizer assim, eu quero ser humilde e vou acordar humilde. Não quero mais sentir raiva e no outro dia não sentirei mais raiva de ninguém. É um processo. Primeiro parte de uma decisão. Não é simples nos livrarmos do mal que produzimos. Não é simples, né? Mal que nasce em nós, nos impregna e temporariamente faz parte da nossa personalidade. Mas é temporário. Não somos hoje o que estamos, né? Estamos assim, mas somos perfectíveis. O objetivo é esse. E aí, para atingir isso, é preciso o quê? A vigilância. Não tem outra forma a não ser vigiar a fonte do nosso coração. Porque tudo que sai pela boca é porque está cheio o coração, né? Às vezes, por vezes, a gente diz assim, eu não queria falar isso, não queria ter falado isso. Mas se falou, é porque primeiro passou pelo coração, nasceu no coração. Saiu pela boca, mas nasceu no coração. Às vezes a gente quer maquiar a situação. Mas se saiu, a fonte ali já tinha esse sentimento aguardado. Então, Paulo, né, de Tarso, na sua carta aos Romanos, já falava sobre essa luta do homem velho, com a implementação do homem novo, que ele fala o quê? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse ainda eu faço. E esse mal
que eu não quero ainda eu faço, a gente pode achar que é algo monstruoso, né? Algo medonho, terríveis, como nós vemos, algumas coisas aí muito mal. Mas é o mal corriqueiro, é o mal do dia a dia, é o mal que eu acalento, é o mal que eu ainda me comprazo com ele, é o mal que eu ainda gosto de ter. E tem uma frase lá, acredito que é em Obras Póstumas, que diz que o homem pede a luz, mas se compraz nas trevas. Então é aquele mal que eu ainda gosto. É aquela má paixão da fofoca, mas que eu ainda gosto. Aquela má paixão em que eu firo o outro, mas ainda sinto um prazer. É aquela má paixão da inveja, que quando o meu alvo da inveja acontece alguma coisa com ele, ainda fico felizinho. É aquele... Quando eu começar a achar que aquele mal está me fazendo mal, aí eu começo a mudar. E aí no livro Evolução, no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo que fala sobre evolução, de Martins Peralva, ele diz que a primeira fase da mudança é a compreensão da necessidade de mudar. É preciso compreender. E isso não é ninguém que nos coloca na cabeça. Porque desde cedo a nossa mãe fala dos nossos defeitos. Mas nem por isso a gente mudou, porque alguém falou. A gente chega a um ponto em que diz assim, eu preciso mudar. Meus sentimentos, só me leva, está toda hora me trazendo dor e sofrimento. Eu preciso de ajuda. Você começa a entender que esse comportamento ruim é fruto de uma paixão desequilibrada. Você perdeu o controle. E aí você passa para a segunda etapa. A conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. Essa boa vontade é aquela vontade firme, decidida. Eu quero, eu consigo, eu sou perfectível. E se fortalece nas pequenas atitudes do dia a dia. O esforço é o sacrifício. É o doar-se, é o mortificar o espírito, é o sacrifício mais agradável a Deus, é mortificar o orgulho, mortificar o egoísmo. E aí você vai buscando mecanismos que desviem a atenção daquilo que está nos torturando. Que seja a aguinha da paz, quando vem aquela vontade forte de retrucar. É na hora que vem aquela raiva, é você pensar numa musiquinha, é você entrar em oração, é você sair do ambiente. Cada um vai arrumar os seus mecanismos de controle daquilo que saiu do controle. E a perseverança é a constância, é a persistência. Eu caio hoje, mas eu vou me levantar amanhã, porque cair é próprio de quem caminha. Quem caminha, cai, mas se levanta no outro dia. Então, erra, mas vai buscando acertar. E para isso a gente mira naqueles que já conseguiram. Exemplos não nos faltam daqueles que utilizaram a sua paixão, a sua vontade forte, vontade firme e conseguiram. Como que aquela pessoa conseguiu? Vou me espelhar nela. Porque eu quero aquilo que ela conseguiu. Eu quero conseguir também. E a gente se espelha naquela pessoa. E a firme deliberação de estabilizar a mudança. Quando você está subindo uma montanha, você faz um esforço. E vai lá e consegue. Mas se você piscar os olhos para cair, é rápido. Porque ainda não foi feita a conquista real. Você entrou numa fase de platô. Mas se você não vigiar as suas atitudes, ficar vigiando a atitude do próximo, você cai dessa montanha. Então, e o propósito de não retroceder na atitude mental superior. É o quê? O vigiar e orar. Porque conseguir, às vezes a gente até consegue, a gente tem dificuldade de manter. Ah não, eu consegui largar um vício. Você consegue 1 mês, 2 meses, aí a gente vai abrindo concessão aqui, uma outra concessão lá, e daqui a pouco a gente já abriu a porta para aquele vício de novo. Então, não é só conseguir,
é manter. Manter é o mais difícil, né? Porque na invigilância a gente cai. E aí, para a gente, né, encerrar, ele vem dizendo que se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então é buscar e achareis. Eles não vão fazer a nossa parte. Não vão lá fechar a nossa boca para a gente não falar, né, coisas que agridam o próximo. Mas vão nos dar ânimo, boa vontade, estímulo. Sempre pensando o quê? Que existe arrastamento? Sim. Irresistível? Não. Nós sempre somos donos de, na hora ali crucial, dizer sim ou não. Essa questão que a gente diz, porque a carne é fraca, não é a carne que é fraca. O espírito que ainda é fraco nas suas decisões, nas suas propostas. Ele quer, mas ele quer. É como ele fala aqui, é aquele quero da boca para fora, que só os lábios se movimentam. Ele quer. A pessoa às vezes quer, eu queria tanto estudar para passar, por exemplo, naquela prova. Menina, mas eu não consigo dormir tarde. Eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo ficar sem ver minha novela. Eu não consigo... Ela quer, mas não quer aquela vontade firme. E quando a gente tem uma vontade firme, a gente consegue. E se os espíritos dizem que fazendo poucos esforços nós conseguimos, é porque com certeza eles estão, né, com a verdade, os espíritos superiores. Então, que esse tema de hoje possa nos motivar a enxergar a má paixão que mais nos atormenta, que mais nos causa mal e que causa mal ao outro. Vamos trabalhar primeiro nela, uma por vez. Não adianta querer abrir um livro todo das nossas mazelas. Uma por vez, vamos trabalhar nela. Fica muito mais fácil assim. Uma boa semana a todos, muita paz.